chegou o momento mais esperado da semana. É hora de mais um Trilhas Literárias. E hoje não falaremos especificamente de um autor ou autora, mas de todo um movimento artístico que está completando 100 anos. Trata-se da primeira manifestação coletiva na história cultural brasileira a favor de um espírito novo, original. Estamos falando da Semana de Arte Moderna. A Semana nasceu no momento em que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas mentais e políticas da sociedade. Foi um verdadeiro marco na história do país, considerado um divisor de águas na cultura brasileira. O evento, organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do centenário da independência, declarou o rompimento com o tradicionalismo cultural associado às correntes literárias e artísticas anteriores, o parnasianismo, o simbolismo e a arte acadêmica. A defesa de um novo ponto de vista estético e o compromisso com a independência cultural do país fizeram do modernismo sinônimo de estilo novo, diretamente associado à produção realizada sob a influência de 22. Realizado entre os dias 13 e 17 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo, o festival incluiu uma exposição com cerca de 100 obras abertas diariamente no saguão do teatro. Apresentações musicais e literárias intercalavam-se às exposições de cultura, pintura e arquitetura, com o intuito de introduzir ao cenário brasileiro as mais novas tendências de arte. Influenciados pelas vanguardas europeias e pela renovação geral no panorama de arte ocidental, escritores, pintores, escultores, intelectuais e músicos uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. Reunião das tendências estéticas que tomavam forma em São Paulo e no Rio de Janeiro desde o início do século, a Semana de 22 também revelou novos grupos, novos artistas, novas publicações, tornando a arte moderna a mais nova realidade cultural do país. No entanto, como toda inovação, a semana não foi bem recebida pelos mais tradicionais e a crítica não poupou esforços para destruir suas ideias. A burguesia da época, habituada aos modelos estéticos europeus, sentiu-se agredida em sua sensibilidade e insultada em suas preferências artísticas. Mesmo com tantas críticas, o evento conseguiu atrair um grande público. Os jornais da época chamavam os artistas que participaram do movimento de subversores da arte, espíritos cretinos e débeis, ou ainda futuristas endiabrados. A verdade é que, na época, a semana não teve grande repercussão. Foi apenas com o passar dos anos, notando-se a influência em outros movimentos e obras, que o evento ganhou seu devido valor histórico. A principal função da Semana de 22 para a história da arte brasileira foi romper o conservadorismo vigente no cenário cultural da época. E eles conseguiram. Por isso, o nome dado à primeira geração modernista, a fase heróica. O chamado Grupo dos Cinco, os 5 grandes percursores do modernismo brasileiro, é composto pelos escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti del Picchia, e pelas pintoras Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Mário de Andrade foi escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural. Seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase modernista, sobretudo pela valorização da identidade e cultura brasileira. Mário foi um estudioso do folclore, da etnografia e da cultura. Ele escreveu diversas obras e, em 1928, publica o romance Macunaíma, uma das grandes obras-primas da literatura brasileira. Já Oswald de Andrade foi escritor e dramaturgo.
ele representa uma das principais lideranças no processo de implantação e definição da literatura modernista no Brasil. Sua atuação ficou marcada pelo espírito irreverente, polêmico, irônico, mas também combativo. De maneira geral, Oswald era um nacionalista que buscava suas origens, sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Oswald casou-se com a pintora Tarsila do Amaral e depois com a escritora Pagu, história que já contamos aqui no Trilhas. As obras de Oswald apresentam ironia, metalinguagem e neologismos. O autor possui prosa com frases curtas e uma poesia mais sintética, sem prolixidade. Seus textos fragmentados costumam fazer críticas à elite burguesa da época. Menotti del Picchia foi escritor e jornalista, um dos pioneiros da primeira geração. Formado em Direito, quando jovem, teve contato com a literatura antimodernista, mas após o fim da Primeira Guerra Mundial, passou a integrar o Grupo dos Cinco, responsável pela Semana de 22. Após envolver-se com a estética modernista, tornou-se um dos grandes articuladores no que diz respeito à divulgação desse novo tipo de arte. Autor de muitas obras, chegou a ser considerado o novo príncipe dos poetas depois de Olavo Bilac. Sua obra de maior destaque foi o livro de poesias Juca Mulato. Tarsila é considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina, descrita como a pintora brasileira que melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista em um estilo moderno. O quadro Abaporu, óleo sobre tela pintado por Tarsila do Amaral em 1928, é a tela brasileira mais valorizada no mercado mundial das artes, com valor estimado de apenas 40 milhões de dólares. Ela encontra-se em exposição no Malba, em Buenos Aires. E para terminar o grupo, Anita Malfatti. Ela foi uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras da primeira fase do modernismo. Ela teve um papel fundamental na Semana de 22, onde expôs seus trabalhos com forte tendência expressionista. Apresentou, naquele momento, um total de 20 telas, e um dos grandes destaques foi o quadro O Homem Amarelo. E vamos conhecer um pouquinho da irreverência modernista, lendo um poema de Oswald de Andrade. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oswald de Andrade. O modernismo é um movimento riquíssimo. Fica então nossa sugestão para que você conheça outros nomes que fizeram parte desse verdadeiro divisor de águas na história da cultura brasileira. Semana que vem estaremos de volta com mais um Trilhas Literárias. Até lá!